Bom dia, gente. Bom dia a todos os participantes, as convidadas do encontro de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou muito animada para a nossa conversa sobre esse livro tão forte, tão envolvente. Eu confesso a vocês que, em muitos momentos, esse livro me arrebatou muito. Imagino que a vocês também. A minha edição, ela está toda cheia de anotações nas margens. Olha, vou até mostrar para vocês. Olha, ela está toda cheia de tagzinho, toda marcada, cheia de post-it. Ó, então, assim, foi um livro em que eu me envolvi demais. Para quem ainda não conhece ou ainda não participou do nosso encontro, essa é a 23ª edição desse clube de leitura, literatura e psicanálise. A gente sempre busca aqui fazer uma interseção entre esses dois campos, né, a literatura e a psicanálise, escolhendo livros que permitem a gente fazer esse debate, né, e refletir a respeito do mundo em que a gente vive. A cada 2 meses, eu e os nossos convidados nos encontramos virtualmente para conversar a respeito de um livro, que eu geralmente escolho 2, e o grupo vota, o grupo que se mobiliza por meio de um grupo no WhatsApp, vota em um desses títulos. Esse é um espaço muito especial para mim. Ele existe desde o início de 2022, para troca de experiências sobre a leitura. Para participar, basta ser leitor e ter interesse pela psicanálise, né? Aqui não temos um grupo de psicanalistas, né? É um grupo de leitores ou apaixonados por livros. Na hora da conversa aqui, toda participação é muito bem-vinda. Se quiser ficar quietinho também, tá ótimo, né? Participem como vocês desejarem, quiserem. Lembrando aqui que o nosso encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado futuramente no canal do YouTube. É só procurar por Sizueito, que vai encontrar. Antes de falar da autora do romance, eu quero, claro, apresentar as nossas 2 convidadas, para mim, muito especiais, né? A Laís Sudré, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e professora universitária. Foi minha professora, inclusive, muito querida. Júlia Pires, mulher trans, graduada em psicologia e que hoje se encontra profissionalmente na ArcelorMittal Tubarão, atuando como líder do grupo de afinidade LGBTI+, dentro da empresa. Muito obrigada, Laís e Júlia, por aceitarem esse convite para bater papo aqui com a gente sobre esse livro. Obrigada mesmo. E o livro escolhido pelo nosso grupo para esse encontro foi Mau Hábito, lançado no ano passado, tanto lá fora como aqui no Brasil, pela editora Amacorde. E agora eu vou esnobar vocês, porque o meu livro está, gente, autografado. Olha que lindo! Porque a Alana Porteiro, ela esteve na Flip de 2023, não é isso, Caio? Acho que é. E a gente, isso, 2023, ela esteve aqui em Paraty e conversou, né, com as pessoas numa roda de conversa lá, e a gente estava lá, e aí ela autografou o livro, foi uma conversa maravilhosa, e desde então me provocou muito a conversar mais, né, sobre essa leitura. Então, esse romance, ele não passou desapercebido pela imprensa especializada, ele, desde aquela época da Flip, desde o seu lançamento, e, inclusive, até agora, até hoje, ele tem chamado muita atenção. Recentemente, ele saiu na 451 também. Então, assim, você vê que ele está com uma sobrevida de comentários, né? Ele tem sido muito comentado
por um longo tempo, né? Ele recebeu o prêmio Time Out Cultura na Espanha e tem sido considerado pelo jornal El País um dos 10 melhores livros espanhóis de 2023. Gerlão, inclusive, que está aqui, né, acabou de chegar, ele estava lá na Flip comigo e assistiu também a essa palestra, a esse bate-papo da Alana lá. E também tem o livro autografado. Acabou de chegar. Estão falando, gente, da Alana, né? Ela nasceu em Madrid, na Espanha, em 1978. É escritora, poeta, dramaturga e diretora cênica e escreve sobre cultura, feminismo e ativismo LGBTI+, com foco específico na realidade das mulheres trans. Publica seus textos em jornais e revistas como Agente Provocador, El Diário, Es, Glamour, El Salto, S Moda e Vogue. Mau Hábito é seu primeiro romance. Então, a gente espera ansiosamente, né, o lançamento de novas obras. E falando sobre a 451, a Alana diz que eu acho até que é um tema que eu quero depois provocar vocês para a gente falar a respeito. Ela diz que não gostaria que esse livro fosse entrasse num livro de nicho, um livro LGBT, queria que esse livro fosse considerado como literatura e não como um livro nichado, né? Eu acho que isso é um papo que a gente pode até falar um pouco na hora que a gente for conversar. E aí eu vou ler, gente, a minha resenha. Eu sempre fico um pouco... Eu acho essa parte um pouco autoral, gosto de fazer, mas sempre me sinto assim um pouco intimidada, porque é a minha leitura, né? Cada um de nós lê o livro, extrai do livro coisas diferentes, então é sempre muito reveladora essa parte, né? Que como tem um pouco de mim aqui, né? Na hora que eu falo como eu li, o que eu extraí, então estou aqui me revelando para vocês um pouco. Vamos lá. Mau Hábito, escrito em primeira pessoa, acompanha a infância, adolescência e vida adulta de uma menina moça trans que no bairro operário de San Blas, na Madrid dos anos 80, descobre que seu próprio corpo é inabitável. Como disse um roqueiro brasileiro nos anos 80, muito apropriadamente, é difícil correr com lágrimas nos olhos. E outro da mesma geração perguntava se você já havia chorado sozinho em um banheiro sujo. Para quem não relacionou, Lobão e Cazuza. Pois essas são exatamente as vidas que esse romance nos apresenta, sufocadas, tensas, perigosas, os desvãos de quem não pode deixar de avançar, só que com um peso muito grande. É como disputar uma prova de longa distância carregando a si mesmo e a outro, e ainda ser ultrajado porque seu desempenho não é o mesmo dos demais corredores. O livro nos relata o se sentir outra, sendo biologicamente outro, em um bairro no qual isso não é possível. E não é só no bairro. Uma cidade, um país e um mundo se levantam para dizer que assim não é possível, assim não funciona. O senhor aí pode parar com isso. Assim não aceitamos esse tipo de coisa. Aqui não aceitamos esse tipo de coisa. Eu não disse que correr com lágrimas nos olhos não é definitivamente para qualquer um? Conhecemos então Peruca, a velha bruxa do bairro operário, e Margarida, a trans maravilhosa que vai deslumbrar o protagonista, e Eugênia, que será a acolhedora mãe trans, que dirá
a ele que, enfim, uma vida dupla é quase o mesmo que vida nenhuma. É preciso rasgar aquele corpo e deixar que de dentro dele saia um outro discurso, outra verdade. Mas não falta família. Somos apresentados a uma mãe e a um pai e a um irmão da protagonista, que são, na falta de melhor palavra, tradicionais, mas amorosos, batalhadores, solidários, nunca cansados o suficiente para negar seu cuidado. O primeiro beijo em um menino, Jay, e com ele o primeiro e bom sexo. Depois, o preconceito alheio, estragando tudo, aumentando as feridas e as cicatrizes. A violência da transfobia, as drogas que destruíram gerações de jovens pobres, a sujeira programada pelas autoridades, o descaso governamental, a brutalidade de suar de sol a sol para tocar adiante uma vida quase miserável, mas que vale sempre ser vivida. É na dor do surgimento de um outro corpo que o protagonista enreda o leitor, intima o leitor, sacode o leitor pelos ombros, pede a ele que não tire os olhos e que veja tudo aquilo que deve ser visto e denunciado. Pois esse livro é uma denúncia, mas uma denúncia em nome do bem-querer, da palavra amorosa, da generosidade que tudo suporta. Quando, nas últimas linhas, o narrador, enfim, sai de sua casca aos olhos de todos, ele já não é mais uma mulher, mas todas as mulheres ao mesmo tempo, em todas as suas possibilidades. E nos mostra uma coisa, a mais importante delas: o amor, por mais brutalizado que seja, não cede. E agora ela está ali, viva, mulher, mulherão, e não tem mais medo. É um texto difícil de fazer, né? Facilmente a gente erra, pode errar com facilidade, até porque é um livro que não nomeia muito, né? É um livro em que em que o próprio narradora, não tem nome por grande parte do livro, né? Não é nomeado. Então, sobre isso, eu depois quero provocar também, nessa questão da nomeação, a gente vai falar disso. Mas primeiro quero passar para a Laís, para ela falar, então, um pouco sobre como é que foi essa leitura para ela. Laís, está contigo. Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia, quem foi chegando aí depois. Obrigada por essa introdução, Sizoe. Acho que já mobiliza, assim, né, uma série de afetos que o livro em si mobiliza, né? Eu escolhi deixar para terminar de ler ontem. Falei, não, eu quero ler em cima, porque eu quero estar com essas emoções ainda vivas, né, quando a gente for conversar sobre. Então, eu terminei de ler ontem à noite, assim, já era quase 10 da noite, e que pedrada, né? Foi a única coisa que eu consegui pensar ao final, assim, foi, cara, que livro, né? Tem tanta coisa aqui e tantos pontos, né, que o livro toca e que me tocaram também, principalmente pensando, né, na minha experiência no mundo enquanto uma mulher lésbica e como que as coisas atravessam mesmo, né? Eu me peguei várias vezes chorando, lendo o livro e chorando, né, a partir das experiências que ela ia relatando. Enfim, eu tentei separar alguns pontos, né, para poder falar um pouco daquilo que mais mexeu comigo. Confesso que muitas vezes vi um tanto dos meus pacientes, das minhas pacientes, né, também nos relatos dela, então acabei relacionando muito com a minha prática clínica, que é, né, voltada para a população LGBTQIA+. Então fui separando também alguns recortes, né, de partes do livro que
que me chamaram mais atenção. Não quis marcar meu livro igual você, Sizue, porque eu não consigo. Meu livro está aqui, ó, bonitinho, sem marcação nenhuma, mas eu fui tirando foto, eu fui escrevendo as partes que me interessaram, assim, para trazer aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu queria começar pelo ponto que eu acho que é o que me tocou mais, que é o impacto, né, do preconceito na existência, né, de uma forma geral, assim, na existência da Alana. Estou entendendo que é uma autoficção, né, então estou entendendo que essa é a história de vida dela, então tem, né, todo um processo ali que a gente vai acompanhando desde a infância, passando ali infância, adolescência, fase adulta, inclusive continuo curiosíssima com o que aconteceu nos 13 anos que ela não relata, né, que ela dá esse salto, assim, porque, cara, eu queria muito saber o que rolou ali eu fiz as contas, mais ou menos, acho que dos 21, 22, né, até os 34, 35, que é uma fase da vida em que muita coisa acontece, né, e a gente fica no escuro, sem saber o que rolou. Mas muita coisa me marcou, e talvez principalmente desse relato de infância e adolescência, né, antes dela se entender enquanto uma mulher trans, antes dela sair do armário, né, para ela mesma e para os outros também, como que o impacto já se faz presente, né, pelas coisas que ela vai ouvindo, né, indiretamente, ou que ela vai vendo indiretamente, que também é muito perpassado por uma questão de classe, e não tem como, né, dissociar a história dela da questão de classe ali, num bairro operário de Madrid, nos anos 80, anos 90, da escassez, né, que ela muito bem relata, né, cria uma figura, assim, uma imagem que a gente consegue entender bem ali qual é o contexto, né, não só da família dela, como das famílias ao redor. Então, é isso, me chamou muita atenção esse impacto, né, do preconceito em si, na construção da identidade, na construção da subjetividade. Separei algumas partes, né, em que ela fala sobre isso, queria ler aqui para vocês. Lá na página 56, ela diz assim: eram pequenas afirmações que iam se acumulando e que pareciam descrever outra criança que não eu. Não havia maldade nelas, mas minha natureza sensível e atenta as recebia como avisos da vergonha que significava negá-las. Então, acho que dá bem esse teor, né, do que ela vai percebendo ali na vivência, de como que isso vai matando aos poucos, como que isso vai impossibilitando, né, a existência antes de existir, digamos assim, né? Um pouco mais para frente, lá na página 68, ela continua, né, falando sobre o mesmo tema. Ela diz assim: passava o dia imaginando, mas não era capaz de projetar minha própria imagem no futuro, como se o que eu fosse, quem fosse, estivesse condenado a uma infância perpétua, brincando de esconde-esconde da existência. E em outros momentos ela traz isso também, né? Essa coisa da imaturidade, da sensação dessa infância perpétua, pela impossibilidade de viver algumas coisas, né? Que são comuns às pessoas cis, né? Tem um pedaço também que ela relata de tudo que ela não viveu enquanto mulher e de como que ela sente falta disso, né? Ela fala de não ter vivido as brigas com as amigas na infância, de fazer as pazes logo depois, de não ter tido a mãe penteando o cabelo dela, né? É uma das coisas que ela coloca ali como um ato de amor, de troca também. E isso me remeteu à fala de algumas pacientes, né, que também são mulheres trans, e que trazem muito essa dor, né, de não terem podido viver uma infância, uma adolescência principalmente, né, de exploração, né, de não terem vivido, né, a adolescência enquanto mulheres, e por conta disso, não terem uma série de experiências que são formativas, né, que são super importantes para a gente na fase adulta. Não é raro também, acho que depois talvez Júlia possa falar um pouco mais sobre isso, mas não é raro
não só para pessoas trans, né, mas para pessoas LGBTQIA+, no geral, viverem uma espécie de adolescência tardia, né, a partir do momento que se assumem, né, se entendem enquanto pessoas LGBTs, que queiram fazer tudo aquilo que não fizeram, né, por não serem, por não existirem, basicamente, né, naquela fase da vida. E isso, obviamente, traz algumas marcas, né, e impactos na relação, principalmente nas relações interpessoais. Ela fala muito sobre medo também, né, e esse também foi um ponto que me atravessou um bocado, porque eu acho que é talvez uma experiência universal, ou quase universal, né, de pessoas LGBTQIA+, sentirem muito medo mesmo, né, medo do que pode acontecer, um medo que vem antes da nomeação, né, que muitas vezes permanece depois, porque nem sempre, né, ao se assumir, a reação das pessoas ao redor é positiva, né, e falou que foi pausado o vídeo, Sizue, será que Sizue tá aí? Oi? Tá normal? Bom, vou seguindo então. E aí ela traz, né, tanto esse medo anterior, né, ao próprio entendimento de si enquanto uma mulher trans, quanto também um medo posterior por conta das violências que ela vai vivenciando, né, inclusive esse capítulo que ela relata, né, a pior violência que ela sofreu, que é um capítulo pesadíssimo, é quando ela faz esse corte, né, então dali para frente, 13 anos se passaram, a gente não consegue entender como que ela lidou com essa violência, quais foram as consequências em si, né? Foi para o hospital, não foi? Quem cuidou? Como é que as coisas ficaram? Como se fosse uma não existência mesmo, né? E aí, quando ela retoma, ela diz exatamente isso. Então, eu meio que deixei de existir por 13 anos, né? E aí ela volta a existir quando quando reencontra a Margarida, né? Volta para o seu bairro de origem e reencontra a Margarida. Que é, para mim, o segundo ponto, né, que me chama mais atenção no livro, que é a importância da representatividade e da vivência em comunidade, como que ela deixa isso muito explícito para a gente, né, que foi uma condição para a existência dela encontrar essas outras mulheres nas quais ela pudesse se espelhar um pouco, né, que ela pudesse se ver um pouco também. Então, desde o relato lá da peruca, né, lá na infância, depois o encontro com a Eugênia, né, que é super significativo, tem aquela conversa, né, que a Eugênia tem com ela, que também me marcou muito, até peguei um pedacinho aqui, que ela diz assim, né, a Eugênia fala, a mulher que existe dentro de você, a de verdade, segue presa entre paredes muito estreitas e vai se asfixiar. E quando ela se asfixiar, já era, bicha, já era. Ninguém vai conseguir te salvar. Depois ela emenda: não faça isso com você mesma. Essa é a submissão que nos assassina, vinda de fora ou de dentro, a dos homens covardes. Então, Eugênia pega a Lana e dá aquela sacudida e fala: olha, se você não fizer nada com isso, você vai deixar de existir, né? De fato, não tem como viver assim. Então, quão importante é essa personagem, né, na história de vida da autora, por ser alguém que consegue dar nome, dar voz a algo que naquele momento ela não conseguia. Então, ela transforma aquilo ali de uma forma, né, transforma em palavras, de uma forma que a Alana se vê, né, ela diz isso, né, mais ou menos, desse jeito, que a forma como o Eugênio consegue colocar isso em palavras mobiliza ela, né, ao ponto em que ela decide depois, então, comprar uma bota, né, e dar de presente para a Eugênia, e se vestir como ela pela primeira vez, né, tirando ali as noites, né, em que ela fazia uma espécie de, pelo que eu entendi, uma espécie de cosplay ou algo assim, né, a história lá dos homens dragões e tal. E nesse dia não, né, nesse dia ela resolve, então, de fato, usar as roupas, né, femininas e sair à luz do dia, e é exatamente no dia que ela sofre a violência, né? Então,
tem todo um processo ali até que ela se perceba e se sinta confortável, e aí eu digo confortável muito entre aspas, porque não sei se tem algum momento no livro em que ela parece estar confortável, né, com o existir naquela Madrid ali dos anos 90, anos 2000, enquanto uma mulher, né, mas quando ela faz todo esse caminho, né, e de fato se coloca de uma forma mais aberta ali para o mundo, no mesmo dia ela sofre uma violência gravíssima, né, dá a entender que ela correu ali um risco de vida mesmo, né, de tão feia que foi, né. Enfim, mas aí minha impressão no final do livro, né, é de que apesar de ser um livro triste em muitos aspectos, né, que mobilizou, pelo menos para mim, né, mobilizou uma série de afetos negativos, né, trouxe muitas memórias, assim, desse medo, principalmente, da sensação de inadequação, né, de não saber bem se é possível existir de determinadas formas, de mascarar essa existência, né, de diversas formas. Apesar disso tudo, a minha impressão ao final do livro é que é uma mensagem de esperança, o que eu achei um pouco inacreditável, assim, né? Como que ela consegue traçar esse fio, passando por questões tão difíceis, né, tão complexas, e no final a gente termina meio rindo, meio chorando, né? Tudo meio misturado ali, um tanto de emoção, assim, à flor da pele. Mas a esperança está na comunidade, né? A esperança está nessa possibilidade de existir em comunidade e no cuidado, né, de umas com as outras dentro desse espaço. Apesar dela fazer um alerta, pelo menos para mim soou como um alerta, né, em uma das partes, deixa eu ver se eu encontro aqui, em que ela fala um pouco de solidão, né, e acho que ela trabalha também essa questão em diferentes momentos, mas para mim chama muita atenção um recorte, página 247, em que ela diz assim: tinha desenvolvido minha consciência operária, sabendo que eles e elas, meus iguais de classe, me deixariam cair sempre que precisasse de ajuda, em vez de adaptar uma parte da luta comum para abrir uma brecha para mim. Isso, para mim, tocou nesse lugar, né, da gente pensar na existência em comunidade, e aí falando da comunidade LGBTQIA+, né, pensando enquanto comunidade mais ampla, e o quanto que muitas vezes não se incluem as pessoas trans dentro dessa luta. As mulheres trans, os homens trans, as pessoas não binárias, né? Ficam de fora mesmo, em muitos momentos. Né? Acho que não é bem disso que ela está falando aqui, parece que ela está dizendo mais de uma questão de classe mesmo, né? De uma luta de classe, mas me levou a essa reflexão. E a comunidade que ela cria, salvo raras exceções, como o garçom lá do café, que eu me esqueci o nome, né, que até onde eu entendi é um homem gay, que faz parte ali também, né, da história dela, é uma figura importante, mas, salvo essa exceção, todas as outras pessoas são mulheres trans e travestis. Então, não é a comunidade como um todo, né, que a abraçou, é uma parte muito específica dessa comunidade que compartilhou experiências, né, que fizeram com que ela pudesse se identificar e pudesse, a partir daquilo, experimentar um tanto, né, se entender enquanto mulher. Então, deixa essa mensagem, assim, né, de como que a gente precisa encontrar no mundo outras como nós, né, para que seja possível existir, para que seja possível se fortalecer, se entender, espelhar e a partir disso existir. E aí o final, a parte final do livro é muito bonita, né? Todo o cuidado que ela tem com a Margarida, ao mesmo tempo que é muito triste, porque a Margarida estava sozinha,
se a Alana não tivesse voltado para o bairro, né, se ela não tivesse essa disposição de cuidar da Margarida, tudo dá a entender que Margarida morreria sozinha. Então, se não existisse essa comunidade, né, talvez Eugênia também morreria sozinha, a Paula, né, a Chinchila, né, provavelmente morreria sozinha. Então, a solidão está sempre ali permeando, né, a existência, mas existe esse contraponto, e ela consegue trazer esse contraponto, e para mim isso é o que chama mais atenção numa mensagem final, digamos assim, do livro, né, enquanto existir comunidade, né, enquanto existir uma existência comum e compartilhada, parece que é possível viver, né? Quando não existe, aí são 13 anos que se passam sem que nada aconteça, né? Como se fosse 13 anos morta e depois essa volta à vida. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu tinha separado vários recortes aqui, mas acho que eu, né, fui amarrando aí uma coisa na outra. Vou deixar aí também um espaço para a gente poder conversar depois. Algumas coisas lindas, Laís, que você fala, assim, e me tocam, porque você se identifica com a personagem, mas eu também me identifico com a personagem, apesar de não ter vivências muito semelhantes. Gerlon está lembrando o nome do garçom, que é Antônio. Antônio. Em outros pontos, alguns mais próximos, outros menos, mas eu também me identifico que é isso que a literatura faz, né? Então, por exemplo, na página 266, ela diz assim: sentei na escada da entrada e, como não tinha perdido o mau hábito de chorar sozinha, decidi que aquele era um momento para recuperá-lo. Meu Deus, o que é que eu estava fazendo comigo? O que fizera esses anos todos? Qual é a fórmula de silêncio que inventei, que apodreceu minhas entranhas assim? Nós todos silenciamos sobre algo em algum momento, ou é muito comum que alguns de nós fiquemos em silêncio, né? E a terapia ou a análise, né, promove uma fala, né? Sair do silêncio e em tantas outras situações, essas ou outras. Então, assim, a literatura faz com que a gente se identifique com os personagens, independente da aproximação ou distanciamento de situações, assim, né? Então, assim, você se sente também a Alana aqui, né? Eu me sinto um pouco mais, um pouco menos a Alana, também já me senti silenciada em alguma outra coisa da vida e tal. É claro que não estou. A gente está tratando exatamente dessa especificidade aí, dessa questão trans, por exemplo, né? Ou LGBT, que ia ter mais, enfim. Mas é lindo, eu acho, a literatura por isso, porque a gente consegue beber um pouco dessa vida outra, né? Sei lá. Acho lindo. E acho lindo um monte de coisa que você está falando aí. Como é que a morte da Margarida faz com que ela nasça, né? Também. Fala, olha, ela enterra uma para ela nascer. Sei lá, viagem minha. Mas, enfim, vai lá, Júlia, você, por favor. Ah, isso é ótimo, viagem minha. Nada, não é não. Bom dia a todos. Estou muito feliz pelo convite. Acredito que eu vou trazer mais desse impacto, né, do quanto o livro se torna a gente, porque ler todos estamos lendo. Eu não terminei, é proposital. Eu fui lendo e foi me atravessando, me tocando muito, e tem me tocado cada momento mais, e aí eu não queria correr para ler só para estar aqui. Aí eu vou ser bem egoísta nesse momento, porque ele foi me tocando tanto que eu quero ler para mim. Eu quero sentir da forma que eu estou sentindo, porque tem sido bem interessante. Eu acho que ela conquista
o que você trouxe sobre o fato de não ser de um nicho específico, mas afeta todos nós de certa forma, pela nossa realidade, pela nossa vivência. A mim, especialmente, por ser uma mulher trans, eu vou ler com esse olhar, né? E ela sendo autora, por mais que ela não queira ir para esse nicho, ela traz a nossa realidade. Então, ela está descrevendo ali um pouquinho do que a gente sente. E eu queria trazer ali. Eu sou muito ansiosa, né? Então, todo livro que eu pego, a primeira coisa que eu faço é ir no final. Eu já vou direto lá, começo a ler por ali, depois retorno. Mas eu preciso sempre ler o final. E acho que eu trouxe, sem conhecer todo o livro, Laís, eu tive essa mesma sensação que você. Acho que ela começa, aquela. Não é o luto só pela Margarita, pelo que eu senti, é sobre si também. E aí, como eu disse que me atravessa, tem uma fala da minha mãe, uma vez perguntaram como foi para minha mãe, e aí eu lembrei disso, e é por isso que eu quero ler bem devagarzinho, porque vai mexendo aqui com coisas, vai trazendo dores, alegrias, felicidades, conquistas. E eu lembro que perguntar, era uma entrevista sobre como as mães se sentiram, e eu fui perguntar para minha mãe, porque a gente tem um espaço de acolhimento, uma conversa muito aberta e muito sincera, e eu perguntei para ela, como foi para você ter uma filha trans, como é que foi esse processo de transição para você? Eu achei muito legal que ela falou para mim que ela precisou sofrer sozinha para que eu não sofresse mais. Então, ela vivenciou o luto de um filho, dos sonhos que ela fez para aquele menino, que ela tinha planos de casar, ter X filhos, ser isso, aquilo outro. Ela teve que ir vivendo aquele luto, e ela não fala luto, porque eu venho de uma família muito simples, uma família humilde, e ela dizia, eu tive que matar o meu filho para finalmente aceitar a minha filha. Eu acho que isso é muito dolorido, sabe? Muito doloroso também, para uma mãe passar por tudo isso, e o quanto o amor ressignifica, né? O quanto a gente sempre fala, e eu sempre falo muito sobre o impacto que eu tive, e aí vendo essa história dessa família dita e tradicional, que a sociedade é ensinada assim, né? Mas o quanto existe essa força, né, que mobiliza da família. E eu acho que se não fosse esse suporte da minha mãe, que é uma mãe solo, que antigamente eles descreviam como estado civil, né, mãe solteira, que é um rótulo horroroso, mas foi quem criou sozinha 3 filhos, e esse impacto, assim, acho que o livro, ele, não sei porquê, mas ele me trouxe diretamente a essa lembrança, porque eu não posso pensar só no meu luto, tem um luto de tantas pessoas, né, que estão comigo nesse processo que é contínuo, né? E aquela infância ali, nossa, eu adoro dizer que eu sou favelada, porque eu sou, e também é um recorte político, uma manifestação de resiliência também. Então, dizer que eu estou na favela, e o quanto isso impacta, a morte aparece para a gente muito cedo, então ali ela traz ali no começo as mortes de pessoas que tinham certo afeto, e até pôde ser uma primeira paixão, e o quanto isso impacta em meio a tudo isso, as nossas afetividades, né? Acho que eu vivi muito aquilo ali. E aí eu fui lá atrás, lá no fato de que tinha um rapaz também que era uma pessoa muito afetuosa, muito carinhosa, e foi morto justamente pelas drogas. Então, o impacto disso para uma criança, eu também passei por isso, então foi me conectando assim de uma forma que eu falei, não vou correr não, não vou correr, não vou correr de forma nenhuma, porque mexe muito, traz algumas sensações, e nos conecta a coisas que a gente não recordava, e aí eu fui lendo
ainda mais, ela vai trazendo essa realidade e aqueles corpos dissidentes que ela traz, sobre o não falar, o que falar, que as pessoas, até daquele bairro, daquela favela, sentiam os olhares que eles tinham a esses corpos estranhos, né? E me remeteu muito, muito, muito mesmo ao quanto eu tinha um total... quando eu finalmente me percebi uma mulher trans e eu tinha enviesado esse tanto de preconceito, né, do que eu não queria ser, porque era algo horrível aos olhos da sociedade. Mas que sociedade é essa que faz tanta crueldade, principalmente com a comunidade trans? Então, ao mesmo tempo que ela consegue trazer um livro para a gente que vai impactando na nossa vida e não ser de um nicho específico, então, ela conseguiu criar algo bem interessante nesse sentido, porque ela traz o cotidiano, principalmente o cotidiano, que aí eu vou concordar com o que ela trouxe para você, sobre não querer que fosse nesse nicho, porque quando a gente fala, sou uma pessoa trans, todo o resto parece que não é mais importante. Então, cansa também esse local. Ao mesmo tempo que hoje a gente ainda vê como necessário, aí eu vou no que a Laís trouxe, que é incrível, é a referência. O quão a gente precisa de referência para sentir de forma diferente, não sempre desse lugar de exclusão, do indesejado, né? E aí eu lembro que no começo da minha transição e na terapia mesmo, eu falava para a psicóloga que eu tive um suporte que muitas pessoas trans não têm. Eu acho que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fala com uma leveza e tudo mais. Eu acredito que seja muito do suporte que eu tive, apesar de ser uma pessoa da favela, eu tive um acolhimento, um carinho que nem todas as pessoas trans têm. E aí eu lembro de falar para minha psicóloga logo no início da transição, quando eu me percebi, falei, não quero, não vou, não vou. E na terapia eu começava a falar, mas eu não quero ser assim, eu não quero ser assado. E aí ela ia trazendo para mim o quanto era enviesada essa fala e esse local, o que a sociedade determinava para as pessoas trans e qual era o papel que ela definia. E aí eu sempre lembro da faculdade, no qual ecoava muito que toda singularidade deve ser suprimida, né, da sociedade. E é exatamente por isso, por esses signos. Então, isso me impactou demais, demais. Trazer um pouquinho sobre essa afetividade que ela traz, assim, que ela começa a trazer sobre os outros e sobre si, o quanto isso não é vivido, por nós. Eu não vivi, talvez, da forma que devesse ser na fase da minha vida. Então, na minha adolescência, era tudo conturbado. Eu venho também de um ambiente religioso e protestante, do qual tudo aquilo era maligno, né? Então, o que eu lembro da minha adolescência foi viver uma adolescência de oração para suprimir, para repelir algo que não era meu, sendo que eu estava reprimindo a mim mesmo. E aí esses dias eu trouxe uma coisa que eu não falava, e eu tenho trabalhado principalmente e atualmente em mim o fato de diminuir as minhas hipocrisias sobre mim mesmo. Então, eu não falava muito sobre uma parte da minha vida que é muito importante, que o tanto que eu lutei contra isso, e eu me peguei aí, somos até os 18, que foi quando começou, e tudo isso começou a me afligir tanto e me adoecer mentalmente. E aí, aos 18, eu tive eu tive uma tentativa, né, de suicídio que foi inclusive o que me trouxe para psicologia, que foi pensar na psicologia, então fazer a graduação. E
eu vejo hoje que o quanto impacta isso, sabe? Essa realidade que ela traz que vai nos afetando de forma a nos destruir. Então, quando ela fala lá naquele finalzinho sobre como ela foi organizando cada coisa, o sapato, e ainda assim, o rapaz olha ela e chama de senhor, e o quanto isso vai afetando, e essas microviolências, era outra coisa que eu não percebia, e quando ela traz, eu vou lembrando, porque hoje eu tenho percebido muito essas microviolências que vão acontecendo diariamente. Antigamente o pessoal me perguntava, mas você sofreu violência? Eu falava, não. E aí eu vou fazendo um resumo, e principalmente esse livro, ele foi desencadeando ali no começo, na infância, na adolescência, uma série de sentimentos que era exatamente sobre isso, né? Sobre essa infância do qual existir era adoecedor por conta desses rótulos que vinham. E aí, por isso que eu falei, não vou correr na leitura desse livro, porque eu lembrei de uma coisa que eu nem fazia, eu nem fazia ideia que ainda estava aqui, que eu lembro de quando eu tinha 7 anos, e eu tinha um jeito muito... acho que o comportamento e o jeito que é dito afeminado, né? Então, eu lembro que eu passava pela casa de um vizinho de uma outra rua, e eu moro no mesmo bairro ainda, há uns 30 anos, e ele chamava, na época, eu acho que todos vão lembrar, tinha um personagem que era do SBT, da Praça é Nossa, que era a Vera Verão. E aí eu passava e ele falava sobre isso. Ah, tá passando a Vera Verão, e eu não entendia. Aqui em casa nem tinha televisão, né? Então, eu nem sabia do que ele estava falando, mas pelo tom sabia que era uma coisa agressiva, vexatória. E aí eu comecei a ler ali que ela traz sobre essa infância, sobre aquele olhar, e sobre aquela personagem que todos evitavam até de olhar e tinham um certo receio, e o quanto isso vai acontecendo e o quanto vai afastando dessa comunidade, até desse existir em comunidade. Então, eu acho interessante ela dizer que não quer de um nicho, porque eu entendo ser sempre rotulada por uma causa, uma pauta, mas, ao mesmo tempo, é gostoso sentir que tem uma escrita que não está dizendo exatamente sobre uma população, mas traz a nossa história, que é uma história como todas as outras, e não precisa ser rotulada, mas que vai trazendo esses sentimentos. Eu acho que o que eu gostei mais, assim, e que me trouxe mais afinidade foi exatamente isso. Não ser específico sobre LGBTs, mas trazer, pelo menos para mim, esse repertório de sentimentos que eu não tinha ainda, que eu nem me lembrava, estava aqui recalcado, né? E aí vem florescer, vem aflorando, na verdade, pelo livro, e o quanto ela foi cuidadosa. Eu achei, assim, maravilhoso, aí vou me emocionando. Também vai vindo um pouquinho da ira, da raiva, né? Do fato de eu não conseguir proteger aquela pessoa, e eu queria agora abraçar a mim mesma na infância e falar, peraí que eu vou te proteger. E é o que muitas famílias fazem com os filhos, né? E é o que a gente não tem, até pelo receio, né? De como vai ser vivenciado isso em família, se falar sobre esse sentir, né? Então, muita coisa a gente vivencia sozinho, e o livro vai trazendo isso. Solitário, eu acho que essa solidão vem disso também, não poder falar, do não poder ser, do não poder existir, a não ser com a gente mesmo. E isso é muito doído, sabe? E eu acho que o livro ele vem me atravessando dessa forma. Então, era algo que eu queria trazer, mais desse impacto do que vai me atravessando, vai me passando, e vai trazendo de volta que eu já pensava que nem estava aqui. Então, muito obrigada por essa leitura, obrigada por trazer de novo e conseguir ressignificar algumas coisas que ainda não tinham sido ressignificadas, e esse sentimento do pertencimento que
que a Laís traz é realmente algo muito interessante, estar em comunidade. Eu evitei muito, mesmo após a transição, logo no início, algumas mulheres trans que tinham na cidade, que já eram conhecidas justamente e faladas com certo receio, e o quanto são pessoas doces, quanto são pessoas carinhosas, quanto são pessoas afetuosas e que querem estar perto, querem construir algo junto. E eu sempre fiquei pensando assim, nossa, quanto tempo eu perdi justamente porque esse preconceito também perpassa a gente, né, a nossa criação, a nossa existência, e vai nos impedindo de algumas vivências importantes e algumas conexões necessárias em comunidade. Então, ao mesmo tempo que o livro distancia, ele aproxima muito. Então, isso é muito legal. E eu acho que eu sentia muita vontade de ler algo nessa pegada do não ser exatamente algo LGBT, ela consegue trazer isso, ao mesmo tempo que ela impacta pelo menos as pessoas LGBTs, porque traz esse olhar dessa exclusão, desse sentimento, dessa solitude, que nos invadia de certa forma em algum período da vida, ou até mesmo atualmente possa nos invadir, então vai trabalhando um pouquinho disso também, desses sentimentos. Então, acho que é isso, eu queria trazer um pouquinho. Nossa, Júlia, vá no seu tempo, vá no seu tempo. E o seu romance, o romance que você vai contando aí para gente, né? É, é lindo e emocionante também, tanto quanto o romance que a autora vai. É um outro romance que a gente escuta você relatar, né? Tão bonito assim, né? É uma outra história que também emociona, é muito lindo também. É um outro livro, é um outro romance, muito bonito. Eu tenho algumas perguntas preparadas aqui. Uma delas, por exemplo, que eu queria assim que vocês comentassem. Esse se passa anos 80, 90, na Espanha. Vocês acham que a gente pode trazer para o Brasil de forma semelhante? Vocês identificam que essa realidade que ela traz é uma realidade que se assemelha à nossa do Brasil? Essa violência, essa discriminação, esse subúrbio, enfim, tudo isso é algo que a gente pode comparar, ou vocês veem diferença entre a Europa ou o Brasil, ou de modo geral, está semelhante, aquele tempo, 2024, o que muda? O que vocês acham que vocês podem apontar aí? Sobre isso, sobre cronologia, sobre diferença entre lá e aqui. Laís, quer falar? Por favor. Eu acho que eu prefiro que Júlia fale, depois eu comento. Tá. Eu acredito que tem, assim, algumas diferenças, né? Se a gente for olhar a história, principalmente, eu acho que a gente não pode deixar de lado, porque vou pegar pela história da população LGBT no Brasil, em relação ao mundo, assim, a outros países ou à Europa, tem sim uma diferença gritante. Ela traz, apesar dela trazer essas dificuldades, no Brasil, não muito longe, nos anos 90, nós tínhamos no Rio uma patrulha policial que era destinada a desaparecer, a agredir, violentar e desaparecer com pessoas LGBTs. Então, esse existir era proibido, né? E era proibido principalmente por essas ferramentas que deveriam ser de proteção. Então, pegando a história num todo, ela traz com um olhar de um local que
é bem mais evoluído que a gente enquanto cultura, enquanto sociedade, ao mesmo tempo que, se a gente for pensar pelo viés do uso de substâncias psicoativas, lá ela seria mais autodestrutiva, digamos assim, do que no Brasil. Apesar de que o uso no Brasil também, principalmente para a população periférica, ela se inicia cedo. Acho que a favela conhece a droga muito cedo, então ela traz algumas coisas bem parecidas, mas também se distancia, sabe, no existir, no uso de substâncias psicoativas, na questão social. Acho que ela ainda consegue descrever ainda um bairro, uma favela que é muito diferente da nossa, né? Então, a nossa, ela é produzida exatamente numa desorganização, numa falta de estrutura. Isso contribui para trazer, isso contribui em outros aspectos, em saúde mental, saúde física. Ela traz algumas estruturas que podem se assemelhar, mas não caminham juntos. Eu acho que as pessoas a gente vai dizer aí das interseccionalidades, eu gosto de dizer dos encruzilhados. Então, nos conecta muito pouco, se distancia, principalmente culturalmente. Aí. Quer comentar, Laís? Quero sim. Concordo, né, com o que a Júlia está trazendo. Acho que a gente consegue perceber algumas diferenças. Talvez a minha impressão é que mais pelo contexto cultural do que pelo tempo, porque não sei se mudou tanta coisa assim dos anos 80, 90, para o que a gente ainda vê sendo vivido hoje, né? A violência continua aí, né? Todo mês, sei lá, toda semana a gente vê uma notícia de uma mulher trans, uma travesti que foi assassinada, né? A gente vê as notícias de suicídio, né? E criamos inclusive um termo para isso, de tão frequente, né, que se torna entre as pessoas trans. Hoje a gente fala de pessoas que foram suicidadas, né? A sociedade suicidou essas pessoas. Então, assim, tudo isso continua acontecendo, a gente não está tão distante assim, né, de todo o preconceito, de todas as manifestações de discriminação, apesar de num contexto diferente, acho que tanto politicamente, mas não acho que a gente se afasta tanto assim, né, ela está relatando um momento ali de saída de um regime totalitário, né, a gente, né, meio que ainda vive, a América Latina de uma forma geral, né, a gente ainda vive muitos resquícios também, né, de ditadura, enfim. Mas o que me chama mais atenção, que para mim é o mais diferente, porque inclusive é algo que eu sinto muita falta, é o quanto que na Europa, acho que também nos Estados Unidos, existe uma organização um pouco mais estruturada mesmo da comunidade LGBTQIA+. Existe um bairro gay. Gente, como que eu queria morar num bairro gay? Assim, meu sonho era que existisse um bairro gay que eu pudesse morar lá, sabe? Mas não existe. No Brasil não existe, né? E lá tá tão demarcado que mesmo as pessoas cis, hétero, né? Tem a parte que ela fala que pensou em contar para um amigo e aí sugere passar por aquele bairro e ele fala, não quero passar pelo bairro das bichas, né? Então, assim, tá tão demarcado que mesmo quem não é da comunidade sabe que aquele ali é o bairro LGBT. E aí ali você, né, tem um café que você sabe que você vai entrar e vai encontrar outras pessoas como você. E aí tem essa comunidade, né, que te abraça. O cara, o Antônio, né, acabou de conhecer, ele dá a chave, fala, vai lá para vocês poderem viver um pouco no meu apartamento, né? Então, assim, para mim essa é a principal diferença, se a gente vai tentar comparar, né, aproximar de alguma forma. Acho que apesar dos pesares, né, em outros lugares existe uma comunidade LGBTQIA+, um pouco melhor estruturada, né, do que a que a gente tem ainda hoje aqui no Brasil. Oi, Caio, você levantou a mão?
Aham, eu não estou vendo quase ninguém, então eu acho que deve ser minha conexão. Tá, mas a gente está te ouvindo, pode falar. Me ouve? Eu não sei se é uma pergunta, se é só uma observação minha. Eu vou falar até pela minha geração, né? Nos anos 70 e 80, especialmente na cultura pop, mas especialmente na música pop, era muito fácil você observar nos grandes meios de comunicação, na televisão, a androginia, né, de muitos astros, e astros, não era gente de nicho, não, eram astros. Você tinha David Bowie fazendo isso o tempo todo, o próprio Mick Jagger nos Stones, você tinha aqui no Brasil Ney Matogrosso, você tinha Maria Alcina, depois dos anos 80 já avançando, você tinha tanta gente, né, mexendo um pouco nessa fronteira, né, o que é masculino, o que é feminino, né, o movimento do glitter, né, do glam rock lá dos anos 70, isso é muito forte, né, era uma provocação, eu não sei como é que isso aí é exatamente, porque a personagem cita isso no livro, né, ela cita essa questão do colorido, né, da música pop que ela observou nos anos 80 como criança, né? Ela cita o Boy George, cita a própria Madonna, né? Ela cita o Depeche Mode, ela cita uma série de nomes pop que mexiam nessa linha divisória. Eu não sei como é que isso aí pode ter, como é que isso aí funcionava na cabeça. É, 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 eu sei como funcionava na cabeça de um modo geral, né? Porque eu, pelo menos, a minha geração, encarava isso com uma boa naturalidade. Eu não via ninguém expor nenhum tipo de não ouço fulano porque ele não me parece homem o suficiente, né? Ele usa maquiagem, fulano, né? Eu não gosto da música dele porque ele isso ou aquilo. É tudo muito aberto, né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso, como é que isso impactou a cada uma de vocês especificamente, né? A importância de posição. Mirela, você quer comentar sobre a pergunta do Caio ou você quer fazer uma outra? Eu quero aproveitar o embalo do Caio, Tá, que eu acho que eu vai sou da lá, mesma diga lá. geração que o Caio. Tá. Laís, quando você fala que você queria muito morar num bairro gay, eu não queria que você morasse num bairro gay, eu queria que você morasse no meu bairro. Assim, ó, quando eu li esse livro, gente, eu li ele, eu me emociono quando eu leio ele. Porque eu quero ser melhor. Porque eu quero entender vocês. Então, teve alguns momentos assim que parecia que eu era ela. Que eu entrei naquele personagem para conseguir entender esse nível de dor e de incompreensão e de não poder existir, né? Então, assim, o que eu quero, como uma heteroconvicta que eu sou, né? Eu quero que vocês estejam em todos os lugares. Eu não quero que vocês tenham que estar só naquele lugar onde vocês não correm risco, onde vocês são reconhecidas, percebe? Mas eu sei que isso é uma utopia nesse momento, porque a humanidade ela caminha justamente no movimento oposto a isso, né? E aí o nível de crueldade que está exposto, né, nesse texto, ele também traz, Sizuê, para mim, algumas questões, quando eu também não me senti reconhecida, quando eu, em alguns momentos, fui silenciada, quando eu, em alguns momentos, não fui entendida e compreendida pela minha família, né? Então, as coisas se misturam, porque nós estamos falando de gente. É gente, independente se é trans, se não é, se é gay, é gente. E gente pode tudo, tem que querer tudo, tem que... Então, assim, aí o Caio traz isso, Caio, que eu também fiquei me perguntando, e as referências dela, né, da coisa dos cartazes que ela colocava no quarto e tal, assim. Eu vivi uma época fora do Brasil, onde
Nova York, por exemplo, era tudo tão tranquilo, ninguém ficava olhando de cara feia para um travesti, sabe? Ou por uma mulher trans, um homem trans, né? Então, assim, eu acho que aconteceu alguma coisa, Caio, porque eu acho que a gente conseguia ter uma naturalidade, uma compreensão muito mais ampla e alargada do que isso significava do que hoje. Então, de fato, a gente não evoluiu, a humanidade parou, ela retrocedeu. E isso é muito angustiante. Então, assim, Laís, Júlia, eu não quero que vocês fiquem restritas a um bairro gay. Eu não quero isso, saca? Eu acho que é isso que mais me incomoda, e também, desculpa, estou me alongando demais, mas são os nossos preconceitos que estão aqui dentro, eu tenho muitos, a hipocrisia, né? Porque a gente se vê hipócrita em muitos momentos. E aí você se enxergar sendo preconceituosa com determinados comportamentos e escolhas é difícil, gente. Então, assim, esse livro, para mim, ele foi uma coisa assim de me abrir, me alargar, de conseguir enxergar e olhar isso, sabe, com mais clareza, entendendo essa dor humana, o que é isso, saca? E eu ser menos preconceituosa, eu ser menos hipócrita, saca? É isso. Desculpa aí o meu desabafo. Ah, bonito. Diga, Laís. Mirela, queria comentar, só fala essa questão, né, do bairro gay e tal. Entendo, obviamente, né, que historicamente o bairro gay só existe por uma exclusão, né, por uma formação de gueto, porque era só ali que se podia existir. Mas é interessante, porque quando eu digo que eu gostaria, e eu gostaria mesmo, assim, não é isso que me vem, né, não é esse o afeto do vou me retirar e vou me excluir aqui nesse bairro. Muito pelo contrário, né, me vem essa ideia da existência em comunidade. Eu tive a oportunidade de estar no final do ano passado em São Francisco, e lá tem um bairro, né, chamado Castro, que é o bairro gay de São Francisco. Apesar de São Francisco ser uma cidade toda, né, bastante LGBT. Mas foi muito incrível para mim essa experiência. Foi a minha primeira vez num bairro gay, né, digamos assim. E foi muito incrível, assim, eu estar passando por uma praça e estar tendo ali um coral cantando músicas de Natal, que era formado só de pessoas, homens e mulheres, né, gays e lésbicas, idosos, cantando músicas de Natal na praça. E a faixa de pedestre é das cores da bandeira, sabe? Então, assim, tudo ali me pertencia, digamos assim. Eu pertencia a todos aqueles espaços, eu me identificava com todas aquelas pessoas. Então, ter a oportunidade de uma vivência em comunidade como essa é algo que, infelizmente, hoje a gente só tem nesses lugares. Pode ser que em algum momento a gente tenha, né, de uma forma mais ampla, nem sei dizer, assim, porque aí volto numa questão que Sizue trouxe, que Júlia trouxe também. Acho que todo mundo consegue se identificar com o livro, né, e para mim esse é o grande trunfo, né, da Alana, porque ela consegue escrever de uma forma que mesmo que você não tenha vivenciado exatamente aquilo, né, vivenciou alguma coisa a qual o livro remete, ou é possível entender um pouco mais, se colocar um pouco na pele dela, né, e entender um pouco mais. Mas eu tenho a impressão, assim, para não dizer a certeza, de que a experiência de ser uma pessoa LGBT e ler esse livro é muito diferente, porque bate, né, em questões, e aí como Júlia trouxe, ela foi falando, eu fui pensando também, falei, cara, de fato, tanta coisa aqui que eu não tinha admitido nem para mim, né? Tantos medos que eu passei por cima, né, e fingi que não existiram, e acho que por uma necessidade mesmo de continuar a vida, né, se a gente para e fica ali vivendo só tudo isso, é difícil continuar mesmo, manter algumas relações, principalmente familiares, né, depois de tantas dores que tudo isso vai causando, né. Então é isso, né? Não por uma ideia de exclusão, mas pelo contrário, pela possibilidade de poder ter uma existência como essa que não vejo que a gente tenha por aqui, né? A não ser que de fato
esteja em lugares de gueto, né? Aí a gente volta à história do gueto, que, né, tem tudo a ver ali com os anos 80, que eu vejo que hoje ainda existe. Mas essa é a diferença, existir por necessidade versus existir por desejo. Então, hoje eu escolho ir, eu prefiro ir a um bar lésbico, por exemplo, do que ir a qualquer bar. Não porque eu não posso estar no outro bar, mas porque eu prefiro, né? Então, poder ter essa escolha, eu acho que é a grande sacada, né? Quer comentar? Gostaria. Acho que o Caio traz uma coisa que a gente fala que é sobre a funcionalidade, né, de um papel. Naquela época era visto na televisão pela funcionalidade. Então, aquele papel de gênero, não binário, era algo muito do artístico. Você não entrava na padaria, o atendente não estava com aquelas roupas. Ele não era, ele não tinha um comportamento não binário. O não binarismo não estava inserido na sociedade. Você não ia no supermercado e tinha um repositor ali que você ia tirar suas dúvidas, que ele estivesse expressando a não binariedade dele. Então, apesar da TV mostrar muito, apesar de ser exposto, era exposto com essa função artística. Não estava... acho que vai muito... acho que a Laís traz uma coisa bem interessante, do ponto de vista. Era bem inserido, mas na televisão, não em sociedade, não tinha algo de inspiração. Não tinha algo que nos trouxesse uma segurança de eu posso ser assim no meu dia a dia, eu posso ser assim com a minha família. Nunca foi essa a realidade. Então, era muito bonito. Eu acho que o Ney, principalmente, é o que todo mundo fala, pela voz, pela afinação, pela performance artística que ele tem, ele se tornou referência para muita gente. Ao mesmo tempo que Clodovil pela inteligência, ele se tornou referencial para muitas pessoas. Mas não era uma existência cotidiana, não é algo que foi naturalizado, ao contrário, era cada vez mais reprimido na sociedade. Então, tem essa questão. E aí, se você pegar, é interessante, porque você pega isso, e a Laís falou ali daquele bairro que eu vou ter que ir junto com ela, que eu também gostaria de morar, até pela segurança psicológica e emocional. É muito bom estar com todos, mas é muito bom ter segurança emocional de não sofrer uma transfobia todo dia, de não ter o nosso gênero não reconhecido, por qualquer coisa que seja, ou pela expressão de gênero, ou pelo fato do período em que alguém transicionou. Tem muito isso, né? Principalmente com as pessoas trans, a gente não consegue esconder muito. Ou a gente mata a gente mesmo, ou a gente vai exercer a nossa identidade com toda a sorte de exclusão que a sociedade coloca. Então, eu lembro eu comecei minha transição em Belo Horizonte, e depois eu retornei para Guarapari, no Espírito Santo, que eu sou daqui, sou natural daqui, nasci aqui. E aí eu trabalhava como promotora de vendas na época, estava fazendo graduação da psicologia, e eu lembro que uma moça trans entrou no supermercado, e eu estava trabalhando, ela olhou para mim e falou assim, posso te fazer uma pergunta discreta? Eu falei, pode. Ela, você é trans? Eu falei, sou. Ela, nossa, é a primeira vez que eu vejo nessa cidade uma pessoa trans trabalhando. Perdão se vocês tiverem ouvido um barulho, carro passou aqui. Então, ela trouxe essa experiência que eu achei incrível, sabe? E é disso que a gente fala muito. Assim como teve um açougueiro em um desses locais que ele me parou para perguntar, vem cá, você, muito... E a pergunta dele, ao mesmo tempo em que ofensiva, era curiosa, porque ele tinha ele tinha uma narrativa de uma população que, para ele, o normativo era aquele local. Então, quando ele veio me perguntar, eu entendi não com uma agressividade, mas com um espanto, um comportamento diferente do que ele esperava. Ele me perguntou com muita sinceridade, dava para ver que não era curiosidade mesmo. Então, ele falou assim, vem cá, você trabalha aqui como promotora, você estuda, que hora do seu dia você se prostitui? E aí essa pergunta passou para mim como algo que a sociedade estimulava a todo momento.
E aí é um dado que eu preciso trazer aqui, que 90% das mulheres trans estão na prostituição ainda hoje, 6% com emprego informal e 4% com emprego formalizado. Então, é uma discrepância. 47% das pessoas trans, pelo menos no Espírito Santo, já tentaram suicídio em algum momento da vida. Então, é um número muito alarmante, sabe? E aí, acho que as coisas mudam quando a gente tem realmente... eu acho que isso que a Mirella trouxe, de que morei um tempo em Nova York, né, Mirella? E lá não tinha isso, então propõe um ambiente saudável. E aí, realmente, essa estatística muda. E aí, quando a Laís traz isso, nossa, gente, de coração, se fosse hoje, falasse que aí, ó, separei uma cidade aqui no Brasil, a gente tá mandando todos os LGBTs para lá. Minha mala estava pronta, deixava tudo para trás. E é só mala. Eu nem precisava de casa, não, podia ficar sentada na pracinha, porque eu ia ter segurança para andar. Ainda hoje eu não tenho, então eu fico muito em casa. A gente tem uma expectativa de vida da população brasileira de 75, população trans 35. Eu estou nos meus 37, mas isso com alguns sacrifícios e com algumas, eu falo que são alguns privilégios em relação a tantas mulheres trans. Então, eu tenho um suporte emocional, familiar, tem uma rede de apoio que traz algo diferente. Então, apesar desses exemplos que vocês viam aí, sempre na TV, não era a realidade que a gente pudesse se espelhar. A realidade, para mim, é a Laís, que é uma profissional incrível, uma professora maravilhosa, uma amiga encantadora, mas sempre existiu essa precariedade, né, Laís, de ter esse referencial. Hoje a gente tem mais, e aí a gente consegue também ter voz, que acho que um grande exemplo está eu e a Laís aqui nesse momento. Isso é dar voz, sabe? Então, é diferente de antes. A gente não tinha muito esse referencial. De fulano que é isso e aquilo, assim como o meu amigo também, Mirella, compartilhando o que você trouxe, tem um amigo que morou 5 anos no Canadá, e quando ele veio, ele falou assim, isso é inadmissível. Ele ficava revoltado. Como? Minha gerente do banco era uma mulher trans, isso daí já foi superado lá no Canadá, que isso? Isso não existe, que preconceito, como assim? Como o pessoal ainda está tão arcaico assim e tal? E era uma revolta que ele trazia genuína, mas é porque ele vivenciou uma sociedade que está um pouco mais evoluída culturalmente. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente, eu gosto de falar que a gente está capinando, porque tem muito mato ainda. Então, a gente está capinando para a geração aí de uns 100, 50, 100 anos vir com, talvez, menos preconceito. E talvez ainda, na melhor das hipóteses. É isso. Meio-dia e que dó. Que dó, porque tanta coisa que, gente, eu preparei tanta coisa que, olha, eu não quero deixar de mencionar, por exemplo, o fato, né, só para quem está assistindo aqui, 2 minutinhos, o fato da gente ter, por exemplo, a imitação de determinados homens, né, padrões masculinos no livro, do episódio de ter ido ao jogo de futebol, desse menino violento, rapaz violento, ter um apelido de porco, aí me lembro o Senhor das Moscas, porque um porco, né? Porque porcão, aí vem o Senhor das Moscas, não quero deixar de mencionar aqui por causa da literatura, para quem estiver assistindo. Esse título, Mau Hábito, né? O mau hábito de quê? De chorar, né? Eu também tenho esse mau hábito aqui, vou fazer essa confissão, tenho um mau hábito de chorar, sou super chorona. A questão da angústia, né? É um romance assim, angustiante, eu acho que a angústia tem um lugar importante para a psicanálise. O sagrado e o profano aparecem muito no livro. A gente tem falas aí de céu, de anjos, de Virgem Maria, muito mencionados, então eu não queria deixar de colocar aqui, né? O Gelan está citando aqui, ó, o mitológico, então o livro traz isso também. Então, gente, ó, é um livro riquíssimo de
de coisas também do ponto de vista literário, social. Nossa, que lindeza, que maravilha que foi essa conversa. Acho que ela foi, assim, curta para tanta coisa, mas eu acho que já fez com que as pessoas que não leram pudessem desejar ler. Eu acho que isso que é importante. Obrigada para quem dividiu esse momento aqui comigo. Obrigada maior ainda para Júlia e Laís. E até o próximo encontro, né? Um beijo grandão para vocês. Obrigada mesmo, meninas aí, Júlia e Laís. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada pelo convite, Sizue. Um beijo, gente. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Beijo, beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima.